amigos internautas, curiosos e amantes da ufologia. O relato que veremos a seguir é a fascinante história de um brasileiro que teria sido abduzido por alienígenas e levado em sua nave para um planeta de nome Akart, a 62 milhões de quilômetros-luz da Terra. Eu sou Elias Cordeiro, narrador do canal Portal Paralelo. Ficou curioso? Então prepara a pipoca e vamos conhecer essa história. Sarandi, Rio Grande do Sul, maio de 1958. O então brasileiro Arthur Bellet, tratorista da prefeitura de Sarandi, voltava para casa como de normal por uma estrada de terra. Isso eram exatamente às 19 horas. Ao passar em frente a uma fazenda, ele percebeu uma luz estranha dentro da floresta próximo à beira da estrada. Curioso, resolveu se aproximar para ver do que se tratava. Ao se aproximar, Arthur Bellet percebeu que a luz vinha de um objeto em forma de disco, como se fossem duas bandejas sobrepostas uma sobre a outra. Ele ficou assustado com aquilo e pensou em fugir, mas a sua curiosidade em saber o que era aquele objeto fez com que ele se aproximasse mais alguns passos. Foi então que ele não percebeu que alguns vultos de alguns seres se aproximaram dele e de repente um jato forte de luz o atingiu, fazendo com que ele perdesse os sentidos. Foi então que, ao despertar, Arthur Bellet percebeu que estava em uma sala e um leito, como se fosse uma espécie de maca. Ele viu alguns seres, tentou se comunicar, mas aqueles seres pareciam não entender o que ele falava. Foi então que dois homens vieram, soltaram ele da maca e o levaram apoiado, porque ele se sentia muito fraco e não conseguia andar sem ajuda. Foi então que levaram ele por algumas salas e um corredor, e ele percebeu então que já estava em solo firme, que estava em uma cidade com prédios muito altos e reluzentes. Aqueles dois homens levaram Arthur Bellet até uma sala, onde haviam vários outros seres, e então foi quando Arthur Bellet tentou se comunicar com eles. Arthur Bellet, por ser descendente de alemães, sabia falar fluentemente o alemão, pois foi sua primeira língua. Ele também falava um pouco de espanhol e italiano. Então ele tentou usar estas línguas para se comunicar. Tentou primeiro em espanhol, depois em italiano e nada, ninguém entendia. Foi então que ele falou em alemão. Então, no momento que ele falou em alemão, um dos seres o olhou e disse Deutsch, que significa alemão. Então, aquele homem levou Arthur Bellet a um prédio muito grande, em forma de círculo, onde parecia uma espécie de assembleia, e lá muitos outros seres olharam para ele espantados e curiosos. Então aquele homem, que também não falava muito do alemão, foi até um outro e falou alguma coisa para ele. E então aquele homem alto e forte se levantou e disse em bom alemão, sente-se. Aquele homem se chamava Akork, e ele a partir dali seria o intérprete. Akork levou Arthur Bellet para conhecer a cidade. Explicou a ele que ele estava em um planeta chamado Akart, que estava a 65 milhões de quilômetros de anos-luz da Terra, e que uma viagem da Terra até Akart durava 38 horas. Então, Akork explicou para Arthur Bellet que o seu planeta Akart estava sofrendo com a superpopulação e com isso o racionamento de alimentos. Então, por esse o motivo pelo qual eles estavam visitando a Terra, para aprender um pouco sobre a agricultura do nosso planeta. Akork explicou também para Arthur Bellet que Akart não tinha partidos nem religiões e que sim tinha um líder único que era escolhido a cada 3 anos por um conselho de 500 membros. Explicou também para ele que a tecnologia que ele estava vendo, aqueles veículos voadores, eram feitos com um metal muito leve e também que eram
ligados à energia solar e eles poderiam parar em pleno voo. Alguns objetos tinham a capacidade de levar 2 pessoas e outros até 10 pessoas. As naves de carga também eram usadas para viagens intergalácticas a outros planetas. A Quark também explicou a Arthur que seu planeta Akart era bem menor que a Terra e estava sofrendo com a superpopulação. Aquela cidade, por exemplo, em que estavam, tinha 90 milhões de habitantes e todo o planeta mais ou menos uns 10 bilhões de habitantes, e por isso estavam sofrendo com racionamento de alimentos. Então, por isso, o grande interesse dos acartianos no planeta Terra. Claro, eles não pretendiam invadir o planeta à força porque isso ia contra os seus princípios. Na verdade, eles sabiam do grande interesse e curiosidade que os humanos têm pelas armas nucleares. Então, eles sabiam que, ao longo do tempo, os próprios humanos iriam dizimar a si mesmos com suas guerras nucleares. Então, quando isso acontecesse e a guerra acabasse, eles iriam se apoderar de um planeta já morto, e os poucos sobreviventes não iriam impor nenhuma resistência. A Quark explicou também que o tempo em Akart é diferente da Terra. Lá em Akart, um ano equivale a 676 dias da Terra, um mês a 61 dias e 6 horas, uma semana a 9 dias e 14 horas, um dia a 46 horas e uma hora a 9 horas e 40 minutos. O ano acartiano tem 11 meses, a semana tem 5 dias e o dia tem 6 horas. O grande problema de Akart é o da superpopulação. As suas armas são apenas 2, são desintegradores e neutralizadores solares, estes últimos também empregados na medicina e na lavoura. Quanto ao sistema de governo, é o que já foi explicado antes para Arthur Bellet. Arthur perguntou a Quark: terei que fazer a viagem em estado de inconsciência de novo? A Quark disse que não, que agora boa parte da viagem ele poderia fazer acordado, mas somente nas áreas de tempestade magnética ele teria que dormir. Então ele tomou uma pílula que quando chegasse a hora certa ele iria adormecer. A fim de ver melhor tudo, ao se aproximar da Terra, a Quark chamou Arthur para ver a nave se aproximando do planeta. E o que Arthur pôde deslumbrar a beleza do planeta visto do espaço é que ele disse: a Terra é azul. E tudo isso aconteceu 3 anos antes da primeira tripulação russa poder viajar ao espaço e o astronauta russo poder olhar a Terra e dizer: a Terra é azul. Então, como poderia Arthur Bellet inventar tudo isso? A nave deixou em terra a 5 quilômetros de Sarandi. Seu amigo Quark se despediu na saída e disse para ele que ele deveria fazer a viagem de volta à sua casa a pé para poder se recuperar. Então, Arthur desceu e seguiu a orientação de Quark. Andou bem devagar, sem olhar para trás, mas logo em seguida se virou para tentar ver a nave levantando o voo, mas infelizmente não a viu mais. Mas só havia escuridão, tudo desapareceu. Naqueles poucos momentos, ainda obedecendo à recomendação do acartiano, fez todo o percurso a pé até a sua residência, vagarosamente, levando em 3 horas nesse trajeto que ele fazia sempre em 1 hora. Na primeira semana após o regresso, permaneceu em casa até se recuperar completamente as energias e colocar suas ideias confusas em ordem. Conturbado por aqueles 8 dias em que viveu a mais estranha aventura de sua vida, o relato de Arthur Bellet, publicado no livro Da Utopia à Realidade, Viagem Real a um Planeta Desconhecido. O prefácio por George Geisel. Esse livro foi vendido rapidamente e hoje em dia suas edições são encontradas no Rio e também em Curitiba. Essa é uma incrível história de um brasileiro que foi a outro planeta. Uma riqueza de detalhes difíceis para um homem inventar tanta coisa. E você? O que você acha? Deixe a sua opinião
Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal, pois isso nos ajuda muito. Obrigado por assistir até aqui e um grande abraço.